E se eu te disser que o segredo para construir um peitoral ou costas gigantes não é colocar mais placas de peso no aparelho, mas sim mudar quais fibras musculares o seu cérebro ativa primeiro? Para de deixar suas articulações sofrerem enquanto seus músculos continuam no mesmo tamanho. A verdade é que a maioria dos praticantes de musculação não consegue evoluir porque os seus exercícios compostos pesados são interrompidos antes da hora pela fadiga central e por um recrutamento falho de fibras. Ao usar séries preparatórias e alimentadoras, as chamadas filler sets, calibradas com precisão biomecânica, você vai forçar o músculo-alvo a disparar antes mesmo que a carga pesada toque as suas mãos. Você está prestes a desbloquear um novo nível de hipertrofia e construir uma saúde articular à prova de balas. E aí, beleza, eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje nós vamos direto ao ponto. Mas antes, dá aquela força, se inscreve, deixa aquele like para aumentar a recomendação e o alcance dos nossos vídeos. Vamos começar a nossa conversa quebrando o primeiro grande mito da musculação, o de que a carga alta no exercício composto resolve tudo. Isso é o que a ciência humana chama de paradoxo do recrutamento. Quando você joga muito peso em um exercício como o supino ou agachamento sem preparar o terreno, o seu corpo não quer saber de estética, ele quer apenas sobreviver ao peso. É aí que entra a chamada dominância sinérgica. Seus ombros e tríceps roubam a cena do peitoral ou suas costas e lombar travam antes das pernas. O estresse da articulação supera a tensão muscular real. Então, para isso, precisamos transformar a famosa conexão mente-músculo de um conceito abstrato em um estado fisiológico real e mensurável. Estudos clássicos de pesquisadores como Schoenfeld e Contreras mostram que focar a atenção interna no músculo-alvo aumenta o sinal elétrico enviado pelo sistema nervoso para aquela região, o que chamamos de eletromiografia. Então, se você faz um levantamento puramente baseado no ego, você está apenas desgastando suas cartilagens e tendões em séries de alto risco, em vez de gerar a verdadeira tensão mecânica necessária para a hipertrofia. Mas me diz uma coisa aí nos comentários. Você já terminou uma série pesada de supino sentindo mais o ombro do que o próprio peito? Comenta aqui embaixo, porque o que eu vou te mostrar no próximo tópico vai mudar o seu jogo. Para resolver esse paradoxo, nós usamos as séries preparatórias ou feeder sets, mas atenção, tire da sua cabeça a ideia de que isso é um aquecimento tradicional ou uma série de pump para encher o músculo de sangue com dezenas de repetições. Não é. A série preparatória é uma ferramenta sensorial, não fatigante. Eu explico. Os dados científicos mais recentes de 2026 sobre neurofisiologia do esporte confirmam que movimentos de baixíssimo volume e altíssima precisão servem para despertar e preparar as vias neurológicas específicas dos músculos sem gastar sua energia. Em termos práticos, você vai selecionar um exercício isolado que consiga espelhar exatamente o mesmo ângulo de trabalho e os mesmos vetores de força do seu exercício principal. Se o seu primeiro grande exercício do dia é o supino inclinado, por exemplo, sua série preparatória pode ser um crucifixo em polia média, ajustado na mesma inclinação. São apenas uma ou duas séries de 6 a 8 repetições com uma carga moderada, focando puramente na contração máxima e no controle, terminando muito antes de chegar perto da falha. Nós queremos apenas ligar o interruptor neurológico do músculo. E o alinhamento que você faz aqui determina todo o resto do seu treino, o que nos leva ao ponto mais crítico de todos. O segredo absoluto para isso funcionar está no alinhamento biomecânico. Qualquer pequeno desvio de posicionamento gera o que chamamos de vazamento de força. Se o seu cotovelo sai do alinhamento da fibra do crossover, a força vaza para o bíceps ou para o deltoide anterior. Para isolar o músculo de forma tão eficiente que o seu crescimento se torne quase matematicamente inevitável, você precisa ajustar o banco, as polias ou o seu corpo para
eliminar todo e qualquer momento linear, o que é o famoso embalo. De acordo com os princípios da biomecânica aplicada, descritos por referências como as escolas de Tom Purvis, nós precisamos manipular o braço de momento para garantir que o torque interno máximo ocorra exatamente onde o músculo-alvo tem a melhor capacidade de produzir força. Ao transicionar dessa série de isolamento para o exercício composto principal, você precisa manter essa exata linha de tensão constante. O objetivo é fazer com que o músculo-alvo seja intencionalmente o fator limitante da série pesada. Se o peito foi ativado perfeitamente na série preparatória, quando você deitar no supino, ele vai falhar primeiro, muito antes dos seus braços cansarem. Mas veja bem, para você conseguir sustentar um treino com essa intensidade e precisão biomecânica, a sua máquina precisa estar bem abastecida e a sua suplementação tem que estar em dia. Não adianta exigir o seu máximo no seu sistema neuromuscular se falta substrato energético e matéria-prima para a recuperação. Para isso, na hora de escolher os seus suplementos, faça como eu, vá direto no site da Probiótica e use o meu cupom EUPROPERSONALFábio para você ganhar 15% de desconto em todo o site para elevar o nível da sua performance. Dá essa força pro canal e cuida do seu shape com quem é referência. Vamos voltar para o próximo assunto, mas antes, não esquece de se inscrever se você ainda não se inscreveu e deixa o like se você ainda não deixou, porque isso ajuda demais e me anima a produzir mais conteúdos como esse. Agora presta muita atenção no que eu vou falar aqui, porque aqui é onde a maioria esmagadora das pessoas erra ao tentar fazer pré-exaustão. E é por isso que muitos cientistas do esporte criticavam o método no passado. Se você fritar o seu músculo no primeiro exercício, você gera o que a literatura de fisiologia neuromuscular, como os tratados de Roger Noka, chama de exaustão sistêmica do sistema nervoso central, ou simplesmente fadiga central. Então, quando o seu cérebro fadiga, ele reduz o sinal elétrico para o corpo todo e a sua força despenca no exercício principal. Então o nosso objetivo aqui é gerar apenas estresse metabólico localizado e potenciação pós-ativação. Existe uma janela de tempo ideal entre a série preparatória e o início do exercício principal. Eu explico. Esse intervalo deve ser de aproximadamente 45 a 90 segundos. É o tempo necessário para que os subprodutos metabólicos locais sinalizem o recrutamento, mas sem que haja uma perda de força muscular real. Então anota aí na sua lista de verificação para saber se você encontrou o ponto ideal. O músculo deve parecer saturado, rígido e consciente, mas o seu sistema nervoso precisa estar descansado, com aquela sensação de que você está pronto para quebrar recordes de carga. Se você se sentir sem fôlego ou com os braços trêmulos, você errou a mão na intensidade da série preparatória. Dominar essa estratégia muda completamente o rumo da sua longevidade na musculação. Então, quando você pré-ativa o músculo perfeitamente, você reduz drasticamente a necessidade de usar cargas absurdamente brutas e desalinhadas para alcançar a sua falha muscular. Se 100 quilos no supino costumavam destruir o seu ombro, agora, com o peitoral totalmente recrutado desde a primeira repetição, 85 vão gerar uma tensão mecânica muito maior nas fibras musculares, protegendo assim completamente os seus tecidos conjuntivos, tendões e ligamentos. Isso é a aplicação prática da ciência da hipertrofia defendida por pesquisadores como Brad Schofield. Então, para alinhar isso na sua rotina semanal de treinos, seja ela uma divisão de empurrar, puxar e perna, o famoso push-pull legs, ou a clássica divisão por grupamentos musculares, chamada de split, escolha apenas o primeiro grande movimento do dia para aplicar esse protocolo. Então, faça 1 a 2 séries alimentadoras no isolador e migre imediatamente para o composto. Você não vai entrar em sobretreinamento, pelo contrário, você vai otimizar cada minuto que passa dentro da academia. Nós evoluímos. O treino moderno não é mais sobre levantar peso de forma cega com base na quantidade, mas sim sobre o direcionamento estratégico do estresse mecânico para o recrutamento específico de fibras e para a longevidade dos seus resultados. E aqui vai a nossa dica de ouro para fechar com chave de ouro. Nas últimas 2 repetições da sua série pesada principal, quando a fadiga começar a bater, não tente acelerar o movimento. É exatamente nessa hora que você deve manter o
o controle biomecânico e alongar o músculo o máximo possível sob tensão. É na fase excêntrica alongada que o músculo pré-exausto vai recrutar as últimas unidades motoras de alto limiar, aquelas que têm o maior potencial de crescimento. Se essa explicação técnica direta de hoje te ajudou a enxergar o seu treino com outros olhos, não esquece, se inscreve agora mesmo, deixa o like, ativa o sininho das notificações e hype o vídeo para não perder as próximas análises biomecânicas que eu trago todos os dias. Em resumo, alinhe com precisão, use as séries preparatórias para acordar a fibra certa, poupe as suas articulações e treine com inteligência científica. Não se esqueça de garantir os seus suplementos com desconto no site da Probiótica. Use o cupom EUPRO_PERSONALFABIO para você ganhar 15% de desconto, ou se você gosta de pastas de amendoim ou as melhores barras de proteína, com barras de proteínas com até 21 gramas de proteína, dá uma passada no site da Dr. Peanut, selecione as suas barras, seus alfajores ou a linha de Whey Protein Max Titanium Dr. Peanut e use o meu cupom DLPersonalFabio para você ganhar 10% de desconto. Os links estão todos nas descrições, comentários fixados. Me acompanhe também no Instagram, no TikTok e no Facebook para receber mais dicas diárias de treinamento. Os links também estão nas descrições, comentários fixados. Aquele abraço, eu sou o Personal Fábio, Vilas Boas, foco no treino. Clica no vídeo que está aparecendo na tela final, na playlist, para você continuar aprendendo e construir um shape de respeito. Até mais!